assim como tantos outros já contribuíram para mim e contribuem todos os dias. Vamos então iniciar a aula. Está todo mundo me ouvindo? Sim, estamos. Só um segundo. Todo mundo vendo? Sim. Beleza. Iniciando então. O tema abordado hoje será os desafios da indução anestésica e do manejo da via aérea na Covid-19. Mais uma vez, meu nome é Érico, sou médico formado pela UERJ, com muito orgulho e muito carinho, e faço parte do Serviço de Anestesiologia do Fundão. E nesses tempos difíceis, a gente foi incorporado à equipe de TRR e intubação Covid lá do Clementino Fraga Filho, além de trabalhar no CTI, como intensivista na Casa de Saúde de São José e Hospital do Cérebro, que virou hospital referência no manejo de Covid. Bom, antes de mais nada, uma pequena introdução. 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia da Covid-19 e algumas considerações especiais a essa doença. 3,2% dos pacientes da Covid-19 que apresentam tal doença necessitam de suporte ventilatório avançado. Só a título de comparação, a influenza, que tem uma taxa de mortalidade de apenas 0,3, 0,6%, nos Estados Unidos matam em torno de 60 mil pacientes nos Estados Unidos. Para você ver o quanto o acometimento dessa doença é importante e contundente, além da alta taxa de infectabilidade e tudo mais. Focando mais no tema da aula, eu acho que não dá para falar e abordar as vias aéreas, antes de mais nada, a gente precisa definir, estabelecer determinados conceitos que geralmente o acadêmico ou o próprio médico e muitos dos médicos não têm em relação à questão anestésica e o manejo de via aérea. O primeiro conceito está relacionado à pré-oxigenação ou denitrogenação. É a mesma coisa. A pré-oxigenação ela se baseia no fato de que a composição dos gases no alvéolo é exatamente a mesma do ar atmosférico. O que isso significa? Então, a gente tem o ar alveolar é composto por 20% de oxigênio, 78% de nitrogênio. Na pré-oxigenação, você você tenta substituir o máximo possível de nitrogênio por oxigênio. E isso você faz com um objetivo: aumentar o tempo de apneia quando o paciente foi induzido para ser manipulado a via aérea. E como que faz? Essa figura ela é bem ilustrativa. Você vê que o paciente, que o anestesista, no caso, ou o intensivista, no caso aqui o anestesista, né? Ele está pegando a máscara facial e criando um ambiente de 100% de oxigênio aqui, a face da paciente. Um mínimo de fuga aérea possível. E essa pré-oxigenação, principalmente no contexto de paciente crítico, baixa reserva respiratória, precisa ser o mais otimizada possível. Então, por isso que a gente tenta manter pelo menos 5 minutos de pré-oxigenação. Veja bem, as duas mãos do anestesista estão sobre o paciente. O anestesista não está exercendo nenhuma pressão positiva enquanto o paciente está ventilando. Guardem essa informação, que ela é bem importante.
o outro conceito fundamental para a gente entender, e eu falo assim, que eu estou falando exatamente como eu gostaria de ouvir quando eu era acadêmico, visto que é o nosso público-alvo hoje, é a ventilação sob máscara facial. A ventilação sob máscara facial, a gente tem o intuito de promover de forma controlada ou assistida uma ventilação por pressão positiva. Essa figura é bem ilustrativa novamente. Estamos aqui com um paciente muito provavelmente já induzido, já em hipnose e provavelmente em apneia. E aqui o anestesista está pressionando a bolsa ventilatória. Com essa pressão, considerando que a bolsa ventilatória está conectada ao sistema de ventilação, ele exerce uma pressão positiva nas vias aéreas do paciente. Com esses dois conceitos, a gente consegue definir o que é intubação em sequência rápida, que é um dos pilares da nossa indução do paciente COVID. Na intubação em sequência rápida, há uma ausência completa de ventilação sob máscara antes da intubação. Não existe pressão positiva nas vias aéreas nesse caso. A indução venosa e do hipnótico, enfim, e bloqueador neuromuscular são administrados sequencialmente. Uma indicação clássica da intubação em sequência rápida é o estômago cheio, para diminuir risco de broncoaspiração, e no caso de COVID, seja estômago cheio, seja não estômago cheio, é uma indicação em caso de pacientes confirmados ou suspeitos, para diminuir taxa de aerolização e contaminação, não só do médico responsável pela intubação, mas de toda a equipe à sua volta. Bom, outro pilar fundamental no manejo, por mais que muitas vezes a emergência seja grande, mas uma breve avaliação do paciente, do quadro clínico e da via aérea do paciente é fundamental. Muitos aqui, mais uma vez, provavelmente não são residentes de anestesia ou não acompanham os serviços, são acadêmicos, beleza. Mas é bom taxar que existem alguns preditores de via aérea difícil. São figuras clássicas de pacientes com preditores de via aérea difícil. E algumas desses preditores, Mallampati 3 ou 4, IMC elevado maior que 30, abertura de boca pequena menor que 3 centímetros, distanciamento iode menor que 6 centímetros, distanciamento externo menor que 12,5 centímetros, mobilidade cervical diminuída, por causa da necessidade de fazer extensão cervical, protrusão mandibular limitada. O que é protrusão mandibular? É a capacidade de morder o lábio superior com os dentes, com a dentição inferior. Deformidade craniofacial, trauma, dentição. Barba é um preditor de ventilação difícil, por um suporte, se necessário. E história patológica pregressa de radioterapia cervical, é um preditor enorme de ventilação difícil. Síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, que o diagnóstico é polissonografia, mas história de roncos, pescoço largo, mais uma vez IMC elevado predispõe a essa síndrome, e história de intubação orotraqueal difícil numa anestesia e intubação prévia. Continuando a avaliação, uma avaliação objetiva, idade, comorbidades associadas, alergias, e a estabilidade hemodinâmica vão influenciar na sua indução, nos seus parâmetros e quais drogas escolher, inclusive. Mais uma vez, o IMC como preditor de via aérea difícil. Bom, vamos lá. Intubar não é só chegar lá, laringoscopar e vida que segue. Tem uma série de checklists que o anestesista geralmente se baseia para a segurança dele e para a segurança do paciente.
O anestesista, classicamente, ele tenta prever situações difíceis. Ele não gosta de passar perrengue. Então, ele sempre tem um plano A, um plano B, um plano C, e é metódico em relação a alguns checklists para a segurança de todos. Então, antes de mais nada, testar o ventilador mecânico. Não adianta nada ter uma intubação super linda, lisa, e chegar lá, o ventilador está quebrado. O que você vai ter que fazer? Vai ter que ventilar sob máscara pressórica, sob ambu. Isso vai gerar aerolização, risco a toda a equipe. Checar e montar aspiração. Estratificar planos A, B, C, D, principalmente se identificados por editores de via aérea difícil. Como assim plano A, B, C e D? Bom, geralmente, quem tem experiência em intubação, ou mínima experiência, ou minimamente treinado, consegue intubar grande parte das pessoas com alguns cuidados e com uma boa laringoscopia. Mas existem as pessoas que realmente têm uma intubação difícil. Nesses casos, é bom você já definir, já planejar qual que vai ser a abordagem do plano A. Vai ser laringoscopia direta, com lâmina Macintosh? Qual que é o plano B? Vai ser um videolaringoscópio ou um McCoy com bugie? Qual que é o plano C? Um videolaringo? Qual que é o plano D? É uma máscara laríngea? Qual que é o plano E? Não importa, cricotireoidostomia de urgência. Você se identificar, o médico se identificar previamente, preditores de via aérea difícil, e já estratificar esses planos, ele, mais uma vez, bota a segurança do paciente em outro patamar e deixa tudo mais tranquilo. Continuando o planejamento, aspirar drogas de emergência. Érico, você sempre aspira drogas de emergência? Toda vez que eu aspiro, porque a gente é ensinado assim. Se o paciente tiver alguma intercorrência hemodinâmica, que seja broncoespasmo, hipotensão severa, muitas vezes, até você pegar a ampola e aspirar e até injetar, o paciente às vezes já parou, ainda mais o paciente crítico. Então a gente já deixa aspirado. O mínimo é a adrenalina. Nessa diluição, você dilui para 20, fica uma solução de 50 microgramas por ml. Pega 1 ml dessa solução, dilui para 10, uma solução de 5 microgramas por ml. Só para vocês terem ideia, num broncoespasmo severo, você pode fazer shots de 5 a 15 microgramas por ml e pode salvar um doente. No caso de parada, você faz a ampola inteira, não importa a diluição. Efedrina, um beta-agonista, geralmente, classicamente, a gente dilui para 10, e atropina, classicamente, a gente dilui para 5 ml, sendo que a dose mínima é 0,5 miligramas a cada bolus. Atropina, no caso, para bradicardias severas. E aspirar drogas para indução, com suas respectivas doses, e eu vou falar de cada uma mais um pouco a seguir. Lembrando sempre que, ao aspirar as doses para indução, tem que se individualizar paciente por paciente, considerar a latência da droga e efeitos adversos, suas vantagens para cada um. Continuando o planejamento, montar a bancada de via aérea. Mais uma vez, a anestesista não gosta de passar perrengue. Ele deixa tudo montado antes e checado. Primeiro, laringoscópio, lâminas 4 e 5, principalmente menor que isso, não vai ajudar muito em alguns casos. Ou videolaringoscópio, mais uma vez, dependendo do que você tem no seu hospital ou mesmo pessoalmente. 2 modelos aqui, CEMEC, McGrath, quem dera, enfim, que todos os hospitais tivessem, mas sempre ajuda. Antes de mais nada, escolher o de maior proficiência e checar o funcionamento, checar a luz e tudo mais. Modelo do CEMEC. Bugie, preferível para laringoscopia direta. Fio-guia, preferível para videolaringoscopia, principalmente o CEMEC e o McGrath.
que possuem essas lâminas superanguladas, muitas vezes moldar o tubo na lâmina do McGrath ou do CIMEC te ajuda em situações no qual a intubação é mais difícil do que simplesmente o bugie. Aí um exemplo de bugie, para quem não conhece, que nada mais é do que como se fosse um fio guia, mas mais maleável, menos traumático à via aérea, à traqueia. Guedel, cânula orofaríngea, para auxiliar a ventilação se necessário. Máscara laríngea, números 3 e 4, principalmente de segunda gerações. Pizza reta. Êmbolo de ferida de curado microfones, pessoal. De 7 a 8 vezes. Um filtro EPA acoplado ao ramo expiratório do ventilador e um filtro HME ou EPA acoplado à máscara ventilatória ao circuito. Aqui a gente tem um exemplo. A imagem ficou meio ruim, mas pelo menos para vocês terem noção do que é um swivel. Nada mais é do que uma peça T no qual você acopla ao tubo. Aqui você pode acoplar um filtro, aqui no caso é um filtro HME, e aqui um guia no qual ele está vedado o sistema. Ele tem um buraquinho no qual o bugie, o fio guia pode vedar o sistema, então o sistema está fechado. Kit de crico por punção e estetoscópio. Uma representação aqui de uma bancada mais que completa. Atenção ao posicionamento do paciente. Por que o posicionamento é importante e é fundamental na intubação? Bom, aqui temos o paciente em posição neutra anatômica. O objetivo do posicionamento é alinhar o eixo faríngeo com o eixo laríngeo e o eixo oral. Na posição anatômica, eles estão totalmente desalinhados. Nem o melhor laringoscopista consegue enxergar a glote nesse ângulo de 90 graus. Com o posicionamento, com o coxim occipital, o posicionamento melhora. Ele alinha o eixo laríngeo e ele alinha o eixo faríngeo. E com a extensão cervical, o eixo oral também é alinhado a esses dois. Érico, como que eu faço esse posicionamento? Eu nunca consigo enxergar isso. Bom, a referência é simples, basta treinar por orientação mesmo. O lobo da orelha tem que estar ao nível do externo, com o coxim occipital. Olha como muda. Mais uma vez, uma representação esquemática. Olha aqui, olha como em posição neutra anatômica, o eixo oral e o eixo laríngeo, o eixo traqueal, eles fazem quase um ângulo de 90 graus. É impossível o olhar do examinador, por mais bom laringoscopista que ele seja, por laringoscopia direta, enxergar a traqueia pela boca, sendo que eles estão fazendo 90 graus. A partir do momento que a posição é otimizada com o coxim occipital e posteriormente, após a indução, fazer a extensão cervical, olha como vira uma linha reta quase. Assim, o examinador consegue enxergar a glote, as cordas vocais, apenas abaixando a língua, porque o posicionamento está correto. Porém, nem tudo são flores. Haverá situações que a gente vai se deparar com esse tipo de paciente. Não à toa que esse paciente é um preditor de via aérea difícil. Por quê? Vamos imaginar, se colocarmos um coxim aqui em região occipital, como será a mobilização da cabeça dessa paciente? Vai ficar muito ruim, porque a flexão cervical fará com que, por causa da conformação corporal dela,
nunca o lobo dela vai alcançar o nível do externo. Além disso, a flexão cervical fará com que o cabo do laríngeo bata no peito quando nós formos manipular a via aérea dessa doente. Mas, nesses casos, tem alternativas de posicionamento. Não só coxinha occipital. Nós colocamos, no caso de laringoscopia direta, nós colocamos um coxim interescapular e um coxim occipital que alcance até o occipito desse paciente, após levantar essa paciente com um coxim interescapular. Mais uma vez, posição anatômica e neutra. E após o coxim interescapular associado com o occipital, olha como muda. Com extensão cervical, podemos visualizar a glote do paciente. Olha como os eixos são alinhados se comparado à posição anatômica. Isso aqui é só um esquema, só para a gente mostrar, para quem não tem familiaridade, onde a ponta do laringoscópio tem que encaixar. Aqui temos a epiglote. Antes da epiglote, existe um vale entre a língua e a epiglote. Esse vale a gente chama de valécula, é o nome técnico. E é exatamente ali que o laringoscópio tem que encaixar para, após bom posicionamento, abaixarmos a língua e vermos o que todo mundo quer ver. E quando a gente chega nesse caso, a gente levanta a mão para o céu e agradece, porque já é meio caminho andado. Dúvida recorrente. Todo mundo pergunta sempre. Quais fármacos utilizar na indução anestésica? A gente tem que entender o seguinte, que a indução anestésica existe diversas maneiras de ser alcançada, mas ela tem que ser alcançada de maneira com sucesso. Ela tem alguns pilares, que é a analgesia, se necessário, hipnose com amnésia, imobilidade. No caso da imobilidade, geralmente a imobilidade por si só, o bloqueio neuromuscular, facilita a manipulação da via aérea, tanto para ventilação, tanto para a laringoscopia, mas no COVID especificamente, ele impede com que o paciente faça reflexo de tosse, bucking e aerolise mais carga viral no intubador. Estabilidade hemodinâmica sempre, isso mata, e mínima de saturação possível, sendo que no COVID, em diversos casos de insuficiência respiratória aguda, mas no COVID não foge dessa máxima, o paciente tem uma reserva respiratória muito, mas muito baixa. Então, tem que ser o mais célere possível. Sendo assim, a gente pode fazer uma pré-hipnose, um fármaco pré-hipnótico ou analgesia, se necessário, se possível. A gente pode fazer com fentanil 5 a 100 microgramas IV. É um opioide, tem a vantagem de ser um opioide mais cardioestável, tem a desvantagem de ter uma latência mínima de 3 minutos, e como ele promove uma sedação indireta. Nesse período de sedação, o paciente pode saturar. Nem sempre, mas acontece. Então, por isso, sempre individualizar. Outra opção, fora da realidade de quem não é anestesista, mas o fentanil, que é um opioide mais potente que o fentanil, tem uma latência menor, então muito utilizado às vezes no paciente rígido para sequência rápida, tem a desvantagem de maior cardioinstabilidade, pode gerar muita hipotensão, muita bradicardia, e é muito pouco familiar para não anestesistas. Dentre os hipnóticos, Propofol é o melhor hipnótico, é o nosso hipnótico rei, mas para paciente estável hemodinamicamente. Ele é um dos mais cardiodepletores, promove hipotensão, não só pela cardiodepressão, mas porque faz uma venodilatação importante. Então, sempre individualizar. Etomidato, mais cardioestável para paciente menos instável, que você não queira
ter a hipotensão do propofol. Desvantagens: rigidez com trismo e insuficiência adrenal. Essa rigidez é muito importante. Essa rigidez quase que deixa mais mandatório ainda a necessidade de bloqueador neuromuscular ao utilizar etomidato. Imagina, você induzir o paciente e o paciente não abre a boca para você entubar e ter uma dificuldade maior por causa da sua rigidez. Então, tomar cuidado. Isso é sem adrenal mesmo em bolos. Ketamina, que promove a hipnose a partir de dissociação cortical, é cardiodepressor direto, mas promove liberação catecolaminérgica indireta. No paciente agudo, que ainda possui essas reservas de catecolaminas, promove hipertensão e taquicardia. Como vantagem, é um analgésico, promove broncodilatação, ainda mais nesses pacientes que possuem COVID, que fazem broncoespasmos severos, é uma boa vantagem, e evita hipotensão. Desvantagens: tomar muito cuidado nos coronariopatas e pacientes já hipertensos. Você pode induzir um infarto agudo do miocárdio numa indução com ketamina nesses pacientes. Não é o que queremos. Também promove cialorreia dose dependente, que pode atrapalhar a visualização da glote, principalmente no caso de videolaringoscopia. Bloqueador neuromuscular, sempre. Você quer facilitar a sua intubação, então ela é facilitada com um bloqueio neuromuscular, o paciente totalmente relaxado. Além disso, você não quer que o paciente tussa enquanto você está laringoscopando, aerolise mais, ponha em risco a sua saúde da equipe. Opções para sequência rápida: succinilcolina, ou quelicin ou succinilmetônio, na dose de 1,5 mg por quilo, rocurônio, 1,2 mg por quilo. Lembrar em ter em mãos Sugamadex para reversão do rocurônio, se necessidade de reversão desse bloqueio numa intercorrência. Atentar às contraindicações ao uso da succinilcolina, dentre as principais, hipercalemia. Você não quer que o paciente pare por causa de um distúrbio eletrolítico de potássio, por causa do agente indutor que você utilizou. Outras contraindicações estão relacionadas à hipertermia maligna. Atentar ao tempo de latência mínimo, de 60 segundos para bloqueio neuromuscular efetivo após a administração. Mais uma vez, a gente tem que respeitar a latência dos fármacos que a gente utiliza. Não adianta administrar e logo já manipular a via aérea. Esperar 1 minuto. No caso do quelicin, é até interessante que o paciente faz 1000 fasciculações e assim que elas acabam, o paciente está totalmente bloqueado. Aqui temos uma timeline só para demonstrar temporalmente o período de cada etapa. Pré-oxigenação de 5 minutos, um pré-indutor para analgesia ou não nesse período. Érico, você não falou de lidocaína, para quê? Para que serve? Lidocaína, no caso, na dose de 1,5 a 2 mg por quilo, impede laringoespasmo e também diminui a chance de reflexo por estimulação do laríngeo superior, que é um ramo do vago, que na laringoscopia pode gerar bradicardia. Mais uma vez, fentanil aqui, sendo que o fentanil pode ser desde analgésico como sinergismo para o indutor. E depois de 60 segundos, após a administração do bloqueador, você mantém a máscara facial para manter o que a gente chama de oxigenação apneica e logo após a laringoscopia. Mais uma vez, checklist. Antes de mais nada, a intubação em casos de COVID, confirmados ou suspeitos, deve ser feita pelo médico mais experiente disponível no manejo de vias aéreas. Ou seja, não é caso de treinamento. Então, é para o mais experiente sempre.
EPI paramentado, já paramentado antes de manipular o doente. O Daniel vai falar sobre logo após. Configurar as medições de pressão não invasiva com periodicidade de 1 a cada 1 minuto. Corrigir hipotensão antes de mais nada. Érico, como eu corrijo? Através de expansor volêmico ou mesmo vasopressor. Atenção ao posicionamento adequado, principalmente se a utilização de laringoscopia direta for a escolhida. No caso de videolaringoscopia, a posição neutra garante a laringoscopia. Oxigenação com oxigênio é 100%, já falamos sobre isso. Iniciar a indução, analgesia, se necessário, se possível, hipnótico, bloqueador muscular, tempo de latência, com a oxigenação apneica e laringoscopia, com o intuito de fazer a visualização das cordas vocais. Burp, se necessário, back up right position, uma compressão extrínseca da laríngea com back up right position, orientada pelo intubador, às vezes pode ajudar numa intubação. Ela geralmente é ajudada por um auxiliar que fica à direita do paciente, à direita do intubador. E evitar Selic. É uma compressão laríngea parecida, só que Selic você precisa exercer 40 newtons. Essa força pode comprimir a glote e atrapalhar o intubador. Após intubação, mais checklist. Insuflar cuff, não esquecer, se não quer aerolizar o ambiente. Retirar fio guia parcialmente, mantendo o êmbolo vedado. Isso se a gente utilizar o fio guia ou o bus com o êmbolo que eu comentei previamente, que é furado por improviso. Uma das alternativas é o swivel, que é aquela peça T. Mas isso sempre com o objetivo de impedir que, se o paciente faça um reflexo de tosse, um circuito fechado não aerolize mais o ambiente e mantenha a equipe mais protegida. Clampear tubo com pinça reta forte antes de tirar o fio guia totalmente. Aí. Retirar o êmbolo após o clampeamento e conectar o ventilador já acoplado ao filtro HME ou EPA no ramo do tubo. Não consegui entubar. E agora? É uma via aérea difícil e chegou lá, não se teve o êxito que se esperava. Efetuar ventilação sob máscara, antes de mais nada. Pode utilizar uma cânula orofaríngea se necessidade. No caso de Covid, cobertura plástica para diminuir dispersão de aerossóis. Lembrando que ventilação sob máscara, aquela ventilação positiva, ela aerolisa, ela promove um aumento de contaminação do ambiente. Mas eu estou com EPI. Mas você sempre tenta diminuir o risco. Com o saco plástico, com uma tenda plástica, isso pode ser minimizado. Guedel e ventilação a 4 mãos, se necessário, chamar ajuda. Estabelecer a oximetria de pulso, se possível, e não repetir mais de 2 tentativas de laringoscopias. Lembrando que a manipulação da via aérea, a laringoscopia por si só traumatiza a via aérea, edemacia. Quanto mais forem as tentativas, mais cresce exponencialmente a dificuldade de uma possível intubação e, muito provavelmente, uma dificuldade de ventilação, porque edemacia via aérea, um paciente não intubável e que era ventilável, pode se tornar um paciente simplesmente não intubável e não ventilável, aí é catástrofe. E, mais uma vez, principalmente nos casos de com predição de via aérea difícil, seguir o planejamento inicial. Plano A não deu certo, estabelecimento da oximetria, segue para o plano B. Plano B não deu certo, segue para o plano C. Plano C não deu certo, segue para o plano D. Qual que é o plano A, Érico? Laringoscopia direta? Qual que é o plano B?
videolaringo ou laringoscopia direta com buge? Qual que é o plano C? Uma máscara laríngea de suporte? Qual que é o plano D? Uma cricotireoidostomia? Sempre estar passos além. E para fechar, mas não menos importante, eu sei que provavelmente já estendi o tempo, mas impossível falar isso só em 20 minutos, o ajuste da ventilação mecânica. Atenção à ventilação protetora. A ventilação mecânica inadequada é uma grande responsável pela piora do prognóstico e curso da doença. O que isso significa? Tem muita gente estudando que muitas vezes o doente com Covid, às vezes ele apresenta um perfil de doença no qual, se ele for entubado e tiver os mínimos cuidados intensivos associado a uma ventilação mecânica que não promova danos, é só questão de tempo. É como se fosse uma anestesia geral prolongada de 2, 3 semanas. Para o paciente se restabelecer, o curso da doença se remitir espontaneamente e o paciente evoluir bem. Com o manejo ventilatório, suporte ventilatório inadequado, o perfil da doença pode mudar desse curso mais indolente para um curso mais agressivo, um paciente com um pulmão que, ao invés de ter um distúrbio VQ predominante, estejam com um pulmão mais denso, com muito chante, muito mais difícil de ventilação, e isso está relacionado muitas vezes com nossa ventilação mecânica. Quais são esses parâmetros? Volume corrente em torno de 6 ml por quilo de peso predito, que está relacionado à altura, não peso real. Driving pressure de 15. PIP individualizada para melhor complacência. Esses são conceitos, driving pressure, PIP, pressão de platô, são conceitos que a gente estuda em fisiologia respiratória e ventilação mecânica, e é essencial no cuidado intensivo desses doentes. Considerando que driving pressure é a pressão de platô menos PIP e a complacência estática, o volume corrente sobre a pressão de platô menos PIP. É basicamente isso. Obrigado. Ericão, muito obrigado aí pela aula, foi muito boa, muito esclarecedora. Vou deixar meus comentários para o final. Antes eu vou passar aqui para o Dr. Nivaldo, para ele fazer os apontamentos dele, ele que é o mediador aí desse webinar. Depois a gente segue com o Schubert. Dr. Nivaldo, valeu. Érico, parabéns pela sua apresentação, foi ótima, você conseguiu num tempo tão curto abordar todas as questões importantes da indução do paciente COVID e que nos aflige como anestesista e como no grupo de resgate. Alguns pontos que eu achei assim, bem importante, acho que vale a pena reforçar, esse ponto que você falou do treinamento. Quando a gente fala da gente ter o plano A, B, C, D, significa dizer que uma equipe treinada e que isso já seja algo medular. Tão importante que a gente lembrar sempre que o planejamento de uma intubação numa situação tão crítica se faz bem antes. Como se foi feito no fundão, como você participou desde o começo, como tem os cenários de simulação, isso é importante e tem feito uma grande diferença. A gente sabe que uma prática não treinada adequadamente propicia acidentes e propicia contaminação de toda a equipe. Tá? Então, está fadado ao insucesso. Tá? Então, alguns pontos que são importantes que você colocou e eu reforço, esse paciente precisa estar bem anestesiado. A gente não quer que esse paciente tussa, a gente não quer que a gente produza aerossol, a gente não quer que o profissional de saúde torne-se uma vítima numa situação dessa. A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, está faltando anestesistas. Quando a gente pega nos trabalhos iniciais
que é o tópico que a gente vai falar em seguida, mas passa por esse treinamento da equipe que vai dar o primeiro suporte. Tá? Então, a gente precisa que seja um profissional experiente. É importante, sim, que estejamos com mais de um profissional. Então, como tem feito, e a gente tem tido meta-análises onde mostra que até na paramentação a presença de dois tem sido muito importante para um colaborar com o outro. A discussão da videolaringoscopia é um ponto extremamente importante, porque a videolaringoscopia permite que a gente mantenha uma certa distância do paciente, reduzindo o risco da contaminação, mas eu sei do grau de dificuldade que estamos passando para ter videolaringoscópio, e daí eu não posso deixar de pontuar a importância das equipes de apoio. A gente tem visto grupos que estão desviando a sua produção para a produção de videolaringoscópio com impressoras 3D. A gente tem visto aqui no Rio de Janeiro, a UERJ está recebendo instrumentos novos, a USP está fazendo, isso é muito interessante. E um ponto importante que acho que a gente vai ter chance de discutir se a gente deve começar a discutir mais sobre a presença de um cirurgião também nessa equipe de resgate rápido, que a gente sabe que tem tido alguns problemas de ventilação. Estamos com uma população bastante obesa, a laringoscopia tem sido um problema para alguns, e nos grupos de discussão de anestesista a gente tem escutado um questionamento se a gente não tem que ter um cirurgião nessa equipe de resgate no caso de uma laringoscopia falha. Esses eram os pontos que eu queria levantar, e parabéns pela sua excelente apresentação. Obrigado pelas palavras, professor. Valeu. Obrigado, Nivaldo, pelos apontamentos aí. Pessoal, vou passar aqui agora a palavra para o Schubert, que vai falar para a gente sobre a segurança da equipe, também do paciente. Só fazer uma breve introdução ao Schubert, é um ex-aluno aqui da MedUERJ, um grande amigo, e uma das pessoas fundamentais que participou das diretrizes de segurança que a Abramed fez. Então, ninguém é melhor que ele para falar disso aqui para a gente. Pessoal, acreditem, essa questão de paramentação de segurança do paciente é uma das coisas mais difíceis que tem, porque ela se perde na nossa cabeça. Então, Schubert, é todo seu. Pessoal, queria agradecer a todos aí, a Liga, o convite, né, de estar aqui com vocês, mandar um abraço para o professor Nivaldo, foi um professor que a gente tem muito carinho. Eu lembro das aulas que ele dava para a gente lá na UERJ, aula de dor, nunca vou esquecer da aula de dor que ele deu lá para a gente. Então, é uma honra estar aqui podendo falar junto com o professor aqui nessa mesa de compartilhamento. Né? Peço desculpas pelo meu atraso, pessoal. Estava no hospital, estava na emergência, acabei de entubar 2 pacientes de coronavírus, né? Então, assim, são as coisas que acabam me atrasando um pouquinho aqui. E o que a gente quer conversar um pouco, né, meio que pegando o fio da meada com o que o Érico falou, é essa questão principalmente sobre a segurança, não só da equipe, que acho que é fundamental, acho que todas as nossas diretrizes que a gente criou lá atrás pela Abramed, junto com a MIB, e agora junto com várias sociedades, que acho que tem que ter uma união, acho que a gente tem que começar a se juntar e parar de ter briguinha de ego, dessas coisas. Acho que a gente tem que estar todo mundo em prol do paciente, né? Então, que a gente pensou muito inicialmente na segurança da equipe, justamente porque a gente sabe que o recurso mais raro que a gente tem hoje mais do que ventiladores, na verdade, a gente não tem profissionais para trabalhar, a gente não tem enfermeiros, a gente não tem fisioterapeutas, a gente não tem profissionais intensivistas. Então, na verdade, o recurso mais importante e mais escasso que a gente tem, na verdade, somos nós mesmos. E a gente tem que começar a contingenciar esses recursos. E isso a gente faz se paramentando de maneira adequada. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar sempre na segurança do paciente.
é uma doença extremamente nova, pessoal. Então, assim, tem 5 meses que o coronavírus, na verdade, eu não diria 5 meses, porque quando começou na China, as coisas ficaram meio, né, a gente não sabe exatamente o que aconteceu na China até hoje. Mas eu diria que de 4 meses para cá, a gente começou a conhecer e a entender um pouco melhor dessa doença. Então, assim, não existem especialistas em coronavírus. Estamos todos aprendendo. A verdade que a gente fala hoje é a mentira de amanhã. Então, a gente tem que ter muita humildade também para reconhecer isso. Então, nosso raciocínio vai mudando. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que foi mudando o nosso raciocínio, como é que a gente tem feito na prática, né? Mas, antes de tudo, antes de começar essa aula, é até um paradoxo eu poder falar isso, e eu sempre repito, e as pessoas que assistiram as minhas aulas, que a gente falou sobre o coronavírus nesse tempo, eu sempre coloco esse slide, porque eu, como emergencista, estou falando para vocês que não existe emergência em uma pandemia, pessoal. A segurança da equipe é sempre prioridade. Então, não existe de você querer chegar e entrar e ser o super-herói, é uma parada, vou lá, vou salvar. Não, você não vai, entendeu? Você não vai porque foi exatamente isso que os médicos da Libéria fizeram quando começou a ter o surto de ebola. E todos eles viraram vítimas e todos eles morreram e não havia mais quem pudesse tratar dos pacientes vítimas de ebola. Então, a gente tem que mudar o nosso raciocínio. Primeiro, estar seguro, para depois poder dar um atendimento digno e de segurança para o nosso paciente. Entendeu? No contexto emergencial, principalmente estamos falando aqui de insuficiência respiratória aguda, o paciente que chega para a gente na emergência, ele é um paciente que já está daquele jeito. Ou seja, nada que eu vá fazer, eu posso evitar o que ele está acontecendo ali. Então, eu vou agora, ou seja, vou me paramentar e vou poder atender esse paciente com o máximo de segurança e poder ajudar ele. Tá? Antes de começar essa discussão sobre a segurança do paciente, eu gosto sempre de fazer uma discussão filosófica. Né? E hoje em dia a gente teve, hoje saiu, se não me falha a memória, eu confesso que eu estou de 36, então o temporal está um pouco perdido. Mas hoje, o nosso secretário de saúde, que foi o nosso diretor do hospital, principalmente na época da crise, doutor Edmar, anestesista, ele falou para a gente que, na verdade, o número de casos que a gente tem estimado é muito aquém do que realmente está acontecendo. A gente teve imagens hoje aéreas dos fundos do Lourenço Jorge, o morgue do Salgado Filho, enfim, são cenas assim que a gente sabe que a mortalidade é extremamente alta. E os números que a gente tem visto no Ministério da Saúde, que são extremamente altos, quando a gente olha só por eles próprios, sem pensar nessa subnotificação que a gente sabe que existe, é uma coisa paradoxal, porque o nosso presente hoje, o que a gente vê hoje, foram as pessoas que se contaminaram há 14 dias atrás. Então, na verdade, eu só vou saber o que está acontecendo hoje daqui a 14 dias. E pelos protocolos do Ministério da Saúde, a gente só tem realmente testado aquelas pessoas que internam. Então, eu só sei realmente a quantidade de doentes graves que tem internado nos hospitais, que são aqueles pacientes que eu testo. Então, na verdade, eu não sei exatamente o que eu estou vendo no Brasil. Então, a gente não tem nem noção de onde está a nossa curva atualmente. Essas são estimativas que é um estatístico lá, o professor lá da Inglaterra, que todo dia ele atualiza todos os países com todos os números oficiais e cria uma tendência de curvas, né? Então, aqui vocês podem ver, por exemplo, que o Brasil é a linhazinha azul. Né? Aqui em cima nós temos a Itália, né? Os Estados Unidos aqui em laranja, e aqui nós temos a França. Né? Vê a França praticamente bem perto da Itália. Né? E a gente vê que o Brasil está num crescimento extremamente elevado, quando a gente compara com outros países de clima quente. Ele gosta de comparar esses países de clima quente porque existiam aquelas teorias que o coronavírus não iria se espalhar bem nesses países, como foi o caso do H1N1. Né? Então, a gente sabe que essa curva, na verdade, está bem próxima, talvez até mais da dos Estados Unidos em termos de número de casos, e talvez ela esteja um pouco mais tendendo a um crescimento mais exponencial, porque é o que a gente tem visto quando a gente faz os nossos balanços de atendimento de emergência, os balanços de internação, que a gente tem visto que estão crescendo de uma maneira exponencial, ainda não chegou nem perto do platô. Dito isso, né, na verdade, o que a gente quer é mostrar que essa cena que aconteceu em Nova York, ela
já está acontecendo em grande parte dos hospitais públicos do Brasil, né? Do Brasil, eu diria, principalmente do Rio de Janeiro, né? Que o Brasil é continental, mas Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, que estão com muita crise, converso com as pessoas lá de Manaus, pela sociedade, a gente tem até feito um esforço para ver se consegue mandar alguns profissionais para lá para tentar ajudar, principalmente Recife também está ruim, enfim, alguns estados estão em situações mais críticas. E nós estamos falando de Nova York é uma cidade rica, um país de primeiro mundo, que por mais que tenha problemas em relação ao sistema de saúde deles, que a gente sabe que existe, são pessoas com recursos. E são essas pessoas que tiveram essa primeira onda, e são essas pessoas que escrevem os protocolos, discutem e criam, né, o modus operandi que a gente acaba meio que seguindo, mas a gente sempre tem que adaptar as coisas para a nossa realidade. Obviamente, a gente não tem metade dos recursos que ele tem, nunca tivemos, talvez nunca teremos. E a gente tem que aprender a usar o que a gente tem e fazer tudo da melhor maneira possível e em relação à segurança, não só nossa, como do nosso paciente. Né? Só para mostrar para vocês, isso aqui já tem um mês, né? Assim, já é dia 27 de março. Eu mostro essas duas tomografias porque elas me foram mandadas no mesmo dia de 2 hospitais públicos grandes do Rio de Janeiro, aqui Saracuruna e o do Getúlio, são pacientes que não tinham histórico de viagem, não tinham histórico de nada, moradores de comunidades daquelas regiões, moradores da Barra